Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. E 35 minutos, está começando mais um Cenário CBN 2020, Desafios e Perspectivas. E hoje, em destaque aqui no cenário, um segmento, um setor importante, que é o setor de automóveis, máquinas agrícolas, enfim, o setor de automóveis vai estar em destaque no cenário para falar um pouquinho não só dos momentos mais tensos por conta da pandemia, mas também do mercado em si, da tecnologia, da inovação e, claro, das perspectivas ao longo do ano. Lembrando que ainda estamos só em maio, tem muita coisa para acontecer em 2020. E o nosso entrevistado é o Eduardo Pinheiro, diretor da Automaster. Eduardo, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à Rádio CBN. Muito obrigado, Ginês. Quero agradecer o convite da CBN, agradecer os ouvintes que estão nos ouvindo. A ideia é poder, nesse momento muito difícil, né, poder compartilhar ideias, contribuir para que as pessoas pensem no melhor que pode ser feito nesse momento. Exatamente. Eu começo perguntando, Eduardo, porque a gente já ouviu aqui vários segmentos econômicos, né, a gente sabe que o setor automobilístico, né, o setor de carros, de máquinas, caminhões, enfim, é um setor bastante forte no Brasil, é um setor que gera também bastante emprego, mas assim como outros setores também deve estar sendo de alguma maneira impactado nesse momento. Qual que é a radiografia que você faz em torno de 40, 60 dias já de pandemia no Brasil? É uma radiografia grave, crítica, né? O setor foi seriamente atingido, porque o varejo é um setor muito sensível à economia. Então, no momento que se instala uma crise, a primeira decisão é não fazer um investimento alto na compra de um veículo. Então, hoje mesmo vocês noticiaram, né, a Fenabrave soltou a informação que se nos próximos 15 dias não tiver uma mudança, mais ou menos 30% do setor, né, são 7.300 concessionárias, correm o risco de fechar. Estamos falando aí de 315 mil empregos. Então, como outros setores do país estão sendo atingidos, o nosso setor, que corresponde a mais ou menos 22% do PIB, envolve uma cadeia produtiva bem extensa, está correndo um grande risco de sérios prejuízos e isso pode dificultar uma retomada adiante. Deixa eu reforçar uma resposta sua de número de empregos. 315 mil só no setor de distribuição. Se pegar a indústria... só distribuidores. Só distribuidores. Que são as concessionárias. As concessionárias. Se você pegar a indústria, acho que no anuário da Anfávia fala mais ou menos na ordem de 200 mil nas fábricas, são 65 unidades fabris no Brasil, é muito mais extenso. Fora a cadeia de autopeças, né, prestação de serviços, terceirizados. Quando ocorreu o fechamento da fábrica de caminhões da Ford, o número de impactados era 10 vezes mais. Então, você pode usar um múltiplo aí. Quando você usa a base do setor, você tem um efeito de 10 vezes aquele contingente de pessoas que são afetadas. Eduardo, tem essa avaliação da Fenabrave, que é a Federação Nacional, né, das empresas aí de veículos. O que a Fenabrave está acompanhando? O que pode acontecer? Ela falou de 15 dias, 20 dias, se não tiver aí alguma posição. Isso também tem a ver com a posição do governo em relação a socorro financeiro ou algum apoio. Enfim, o que está sendo estudado? Como que o mercado está sendo analisado? Existe o pleito, né, tanto das indústrias quanto da Fenabrave, de principalmente apoio financeiro, né, socorro financeiro, medidas que possam compensar essas perdas. Porque nesse momento, se você... aí você tem dois quadros. Você ficar parado, então você precisa de recurso para poder manter, por exemplo, os funcionários em regime de layoff, como a gente está acompanhando em São Paulo. Então, as concessionárias de São Paulo, diferentemente daqui, que não podem fazer a venda de veículos, têm todas as suas equipes em casa sendo remuneradas. E isso exige recursos. Também exige recursos de manutenção que continuam, mesmo com a concessionária parada.
No Brasil inteiro, oficinas podem operar, então somente o custo, o recebimento dos serviços ou venda de peças não é suficiente para compensar a perda na venda de veículos. Então, você precisa do socorro financeiro e também, não acompanhei específico, mas imagino que existe a necessidade de um plano de retomada, né, de medidas mais austeras em termos de trabalhar a situação que a gente está vivendo, porque esse é um ponto interessante também. Né? O grau de complexidade que a gente vive, não existe uma solução imediata. Não tem uma receita pronta, né? E todo problema complexo, a única coisa que você pode fazer é administrar. Então, tomara que medidas sejam tomadas para que a criticidade, o que está ocorrendo, diminua e a gente possa ter um plano de saída e de retomada das operações e das atividades. Eduardo, dá para dizer que, como executivo de uma empresa, é um dos maiores desafios que você está enfrentando no momento? Sim, de carreira e de vida, né? Porque passar por uma pandemia é algo que acontece a cada 100 anos, é algo diferente para todo mundo. Tanto que eu acho que a primeira coisa que chocou todos foi a falta de conhecimento. Porque quando chega um evento dessa natureza... Não saber com quem a gente está lidando, né? Você não sabe o que está acontecendo. Então, o primeiro choque foi cognitivo, todo mundo ficou desesperado, ninguém estava preparado na prática para enfrentar uma situação como essa. Foi muito difícil, mas acho que a gente já passou desse momento. Eu acho que a grande diferença do momento é que o mais difícil de não saber o que estava ocorrendo e por menores informações que a gente tem ainda sobre o funcionamento do vírus, a gente já sabe como se comportar. Agora mesmo a gente está mantendo distância, usando a máscara. Estamos usando máscara, tem medidas de higienização. Então, assim, é a grande característica do ser humano que a gente está usando, que é a capacidade de se adaptar aos problemas. Então, com isso, a gente hoje está mais fácil em poder falar diversos assuntos sobre retomada, porque já passamos essa fase inicial do choque. E com essa capacidade de adaptação, a gente pode buscar outras ações, outras soluções para a gente poder sair da nossa atual situação. A visibilidade vai aumentando com o tempo, né, do que vai acontecer, ou do que pode acontecer. Vamos lá, Eduardo, uma notícia aqui de janeiro desse ano, janeiro de 2020, né, do portal da FenaBrave, inclusive, mercado cresce 10,5% em 2009 e perspectivas para 2020 são positivas. Isso foi em janeiro. Quer dizer, tivemos relativamente um ano considerado bom em 2019 e a perspectiva era ainda melhor para 2020? Sim, com as reformas que ocorreram no Congresso, muitos investidores, bancos, né, aprovando o estilo de governar do ponto de vista principalmente econômico do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, já existiam condições propícias para maiores investimentos no país e para o crescimento do consumo. Então, de vários locais, informações, evidências, a gente tinha que seria um ótimo ano. Até porque a gente vem de uma recessão profunda e a gente experimentou tanto em 2018, 2019, tentativas de retomada que não foram tão bem. Então, 2020 já era uma terceira tentativa, muito mais consistente, já com um conhecimento daquilo que seria feito, e isso traz mais confiança para todo mundo poder consumir e investir. Uma coisa que eu queria falar contigo, para a gente não ficar também só falando de pandemia, mas é um setor que é um setor mágico, né? Um setor que é de sonhos. Assim como da casa própria, ter um carro hoje no Brasil, a maioria dos brasileiros quer ter um carro, né? De preferência novo. E eu pergunto para você um pouquinho do ponto de vista de inovação nessa indústria. A gente percebe que nos últimos 20, 30 anos os carros brasileiros evoluíram muito, as importações também ficaram mais fáceis, parece, né? E a gente percebe hoje que os carros têm aí muita tecnologia embarcada, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que o mercado brasileiro hoje se encaixa nesse contexto bilionário mundial
do ponto de vista de qualidade de produção de carros, do que a gente tem aqui? Essa indústria ela é global. Então, as inovações, o investimento é muito alto. E para que haja retorno desse investimento, você precisa de escala, né, de produção e de consumo para que essas inovações se paguem. E isso é o que atrai o grande público, né, só as novidades. Então, o mercado automotivo é movido à novidade. E o consumidor, pelo recurso que é aportado, o carro só, especialmente no Brasil, só perde em termos de desejo de consumo para casa própria. Mas no mundo, normalmente, o carro é o maior desejo de consumo. Como tem sistemas de financiamento... Em outros lugares do mundo, lidera o desejo de consumo é o carro. A casa já é o segundo, porque você tem sistemas... o Brasil melhorou muito no financiamento de imóveis, né? Então, mas no exterior já é mais consolidado esse setor. A pessoa não fica tão desesperada para conseguir uma casa quanto comprar um carro. Então é mais fácil, você troca de carro mais vezes do que de casa ao longo da vida, né? Por isso facilita esse desejo. E o consumidor brasileiro também é um consumidor exigente. Então, para você poder atrair esse consumidor, você precisa de inovações, né, nos veículos. E a gente vê a grande revolução da tecnologia, e principalmente do ponto de vista de conectividade celulares, né? Você hoje faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Opera 3, 4, 5 aplicativos, está rodando 6, 7, 8 atividades. Então o carro tem que propiciar também esse ambiente enquanto você está dirigindo. Lógico que quando você também está dirigindo, a atenção no trânsito é importante. Mas no momento que você pode parar e poder usufruir melhor do seu carro, você quer mais recursos à disposição. Inclusive para segurança também, né? Você tem a ideia de desenvolver sistemas autônomos para os carros, para que você consiga se preocupar menos com o trânsito e deixar o carro tomar um pouco mais o poder da direção. Até continuando e pegando o gancho naquela tua resposta, que é preciso muito investimento, né, para que os produtos cheguem no patamar que estão. Muito investimento em tecnologia, em inovação. E, por exemplo, vou falar aqui um tema. Carro flex, motor, álcool, gasolina. Vamos falar desses dois. Já está consolidado no Brasil? Sim, foi uma grande revolução no passado. Né? Porque o álcool sempre sofreu muita resistência, até por conta de uma política bem clara do governo em relação ao etanol. Mas, enfim, a gente percebe que hoje a maioria dos carros tem um motor flex, né? Sim. Em uma época que você tinha uma dependência muito grande de petróleo, o país passou por várias crises também, então ficava muito dependente da produção externa, você precisava de uma alternativa energética interessante. E o álcool foi se consolidando, né, nesse aspecto. Só que no momento que o álcool atingiu essa condição, o petróleo começou a cair muito de preço. Então, acabou se tornando se perdeu. No momento que você conquistou, você acabou perdendo um pouco do resultado dessa conquista. Mas ela está disponível aí. Então, em um caso de uma grande crise de petróleo, você tem o álcool como alternativa. Eu quero pegar uma outra matriz agora, que também está relacionada a investimentos e em escala global, que a gente percebe que são os carros elétricos. Já temos vários carros elétricos no Brasil, né? Ainda é uma situação nova para o brasileiro e também requer investimento de longo prazo, né? Para aperfeiçoar várias coisas. Queria só a sua análise, Eduardo, em relação se essa pandemia de alguma maneira pode atrasar essa evolução que a gente vinha experimentando nos últimos meses em relação a carro elétrico. Sim, isso a indústria, a montadora já colocou, a gente tem ouvido alguns especialistas, pelo fato do momento que a gente está vivendo de reconfiguração, de encontro de alternativas para sair da situação que a gente se encontra, pela perspectiva de grandes prejuízos e os recursos que você teria nas pesquisas, você vão ser adiados por um período. Então isso afeta sim o desenvolvimento de produtos, do investimento aí das novas tecnologias. Então precisa acompanhar um pouco mais para ver em que nível chega a afetar e adiar, né, o desenvolvimento dessas tecnologias.
elas estavam sendo bem desenvolvidas, mas com certeza vão ter um atraso em função do momento que a gente está passando. Vamos trazer agora aqui para a nossa cidade, falar um pouquinho do grupo Automaster. Como que a empresa está avaliando esse momento e o que foi feito na prática para tentar se adequar, seja em relação aos clientes, seja em relação aos funcionários nesse momento todo? É muito importante. Quando a gente olha para tudo que está acontecendo e pensa no seu negócio, em como você vai sair dessa situação, você fica muito preocupado, sente o ramo de negócio é muito sensível a prejuízo, né? Você, no nosso nível de negócio, que você o giro é muito rápido, as consequências chegam rápidas também, então o risco de perdas e você não operar é muito grande. Então tem que entender bem as ferramentas que você tem à disposição, o uso dos seus recursos para poder pensar em um plano de ação rápido para poder enfrentar o que está acontecendo. Então a gente tinha alguns recursos em caixa, né, porque a grande questão nessa hora é liquidez para você poder passar pela situação e usar os recursos disponíveis através dos decretos, medidas que o governo permitiu você poder trabalhar. A montadora também trouxe um pacote interessante, né, de ajuda, né, às concessionárias, né, foi importante em dar prazos maiores, linhas de crédito mais acessíveis. Isso foi alterado, então? Teve esse apoio? Teve esse apoio. Né, existem fundos, né, entre a montadora e as concessionárias, então você consegue pagar veículos através desses fundos de capitalização. E do ponto de vista que o maior custo da empresa são funcionários, a gente teve um processo bem interessante de negociação com as pessoas. Foi muito gratificante a parceria, o reconhecimento tanto da empresa com as pessoas, de toparem os acordos, né, de redução de jornada e redução de salários, né? As pessoas rapidamente, acho que o papel da mídia foi muito importante em dar a dimensão da crise, né, que a gente está passando. As pessoas prontamente aderiram, né, aos acordos e com a expectativa, né, de que isso seja transitório, né, que dure pouco. E também, imagina a responsabilidade nossa de acordar todo dia e colocar um funcionário à frente de um cliente e você trabalhar pela proteção dos dois, né? Tanto do cliente quanto do funcionário. Então, um trabalho forte aí de conscientização também das medidas de higienização, né? A Ford anunciou ontem, né, um grande programa aí de venda segura para o consumidor, tanto do ponto de vista de veículos, né, que muito do processo de compra ocorre na internet. Então, a gente está com um programa Compre Sem Sair de Casa. Então, praticamente, você pode comprar o carro dentro da sua casa, né? E vocês perceberam, só fazendo um parênteses aqui, depois você continua, fazendo um parênteses, vocês perceberam uma evolução de vendas nos canais online? Ainda não. Ainda não? Ainda não, porque a gente vê dois fatores, né? A preocupação sobre as expectativas do que vai ocorrer, então as pessoas se retraíram. E ainda é uma cultura nova, né? As pessoas ainda preferem ter o contato, o relacionamento para poder fazer a compra. Eu imagino que o canal online ele é muito importante para o primeiro contato com o carro para conhecer. Exato. Né? Fazer a descoberta e depois ir para a loja já mais direcionado, mais para fechar negócio. Eu vi uma pesquisa americana, diz que em média para comprar um carro hoje se gasta 14 horas, né? Sendo que 60% é de pesquisa na internet. Então, por isso a presença maciça das concessionárias e das montadoras na internet para poder mostrar o produto. Então, praticamente, as informações, comparativos estão todos na internet. Uma outra parte, aí sim, esse contato online com a concessionária dá mais ou menos aí mais uns 20% do tempo de você ter o contato, saber das condições de preço, marcar uma primeira visita. E hoje, atualmente, está mais ou menos em 30% em uma ou duas concessionárias e negociar e tirar o carro. Então, a tendência que a gente está vendo é diminuir esse tempo, até o limite que você pode somente ir na concessionária e pegar o carro. E se quiser, a gente deixa o carro também em casa, se precisar.
E o serviço também, a ideia é que seja rápido, né? Você deixa o carro, saia, volte e pegue o carro, né? Existe a possibilidade de buscar o carro, só que também existe um custo adicional, né? Porque aí existem mais riscos, né, de transitar com um carro de terceiros. Então, assim, a Ford, além dessa visão de virtualização de operações, também está trabalhando com a visão de segurança de consumo, né? Higienização e desinfecção. Então, o trabalho nosso é conscientizar funcionários e clientes quanto às normas de segurança, em termos de agendar horários, né? Poder desinfetar, né, as áreas da empresa, poder preparar o carro. Isso leva mais tempo nesse novo momento que a gente está vivendo. Eduardo, a indústria automobilística, como a gente disse lá no começo, sempre foi importante, estratégica, não só pela produção, por tudo que ela representa. Agora vamos ter um pouquinho da tua visão em relação ao 2020, até dezembro. Você acha que o setor, né, toda essa cadeia de produção que a gente já conversou, o setor vai continuar ainda, de certa forma, com protagonismo para fazer parte dessa retomada que está se esperando na economia? Sim, tanto pela história, o tipo de produto, a pujança do setor, ele não pode não agir e ficar em um segundo plano. Ele tem que ser protagonista. Vai sofrer muito, né? Mas grande parte das soluções vão passar pelo setor. Então, é de responsabilidade do setor de pensar em medidas e aplicá-las para que a gente possa... a vida vai continuar. Então, o setor vai criar condições e ações para que isso seja possível. Então, pelo protagonismo que ele já sempre possuiu na história e ainda possui, é natural que isso ocorra. Agora, quais serão essas medidas? Acho que vai ser muito em cima de uma produção segura, né? Você sabe os níveis de consumo que você vai operar. A previsão é que a gente terminou 2019 com a produção de 2 milhões e 900 mil unidades, consumo interno de 2 milhões e 700, exportou 200, devemos cair para 1 milhão e 700, né? Campo Grande mesmo fechou o consumo com mais ou menos em torno de 700 unidades. A gente tem uma média de consumo de 1.500 emplacamentos aqui na cidade, caiu para 50%. Isso que período? Agora abril, comparado com abril do ano passado. A média de 700 emplacamentos? Emplacamentos desse mês. Mês de abril. Abril, né? A média é 1.500. A média é 1.500. Fechamos com 700. Ou seja, houve ainda aí um fluxo 50% aproximadamente. Até melhor do que a média nacional, que caiu 76%, né? Então, assim, o setor vai se adaptar para essas condições de produção, né? E aí, olhando 2020, 2021, 2022, poder retomar a previsão. Algumas primeiras previsões estão dizendo que a gente voltar ao nível que chegou a 2019 são 2 anos, né? 2021 e 2022. Mas tomara que a gente trabalhe para poder voltar o quanto antes para o nível que a gente estava em 2019. Mas essa já é uma leitura do mercado, então, de retomar o patamar que já estava até 2022. Então já se joga aí 2 anos para frente. Exato. Isso, de certa forma, traz muitos desafios. E o que além disso tudo, qual é a visão, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual é a visão de futuro de curto prazo ainda para esse ano? O processo todo principal é adaptativo, né? Então, a gente vai buscar se adaptar às condições que o mercado oferece, porque além do problema do coronavírus, a gente ainda continua a atravessar uma certa instabilidade política. Então, a gente vai ter que encontrar um caminho, né, e vai se organizar e vai se estruturar, né, para se adaptar nas possibilidades que o mercado vai oferecer. Então, a gente busca as informações, planeja, para poder tirar o máximo do cenário que vai se apresentar. Ok. Eu conversei com Eduardo Pinheiro, ele que é diretor da Automaster. Falamos aqui sobre segmento importante, setor automobilístico. Falamos de dados da Fenabrave, perspectivas, tecnologia. Eduardo, quero agradecer muito a sua participação aqui no Cenário CBN. Opa, agradeço vocês também pela oportunidade e espero poder ter ajudado
com as ideias e informações que a gente passou. Sempre ajudam para conhecimento, para a gente entender um pouquinho mais desse mercado tão importante. Eu agradeço então ao Eduardo e agradeço também a você que está junto com a gente acompanhando as principais notícias do mercado econômico, do setor, de setores estratégicos para a economia, não só no Brasil, mas também aqui em Mato Grosso do Sul. E assim a gente finaliza mais um cenário CBN 2020, desafios e perspectivas. Obrigado pela companhia, foi um privilégio e a gente continua com outras informações ao longo da nossa programação. Tchau. Cenário CBN, desafios e perspectivas 2020.